Bom dia para as meninas. Bom dia para os rapazes. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 14, por gentileza. Nós vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo 16, fazendo a leitura até o versículo 21. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 16, indo até o versículo 21, essa maravilhosa palavra de Deus para o nosso coração. 4 evangelhos abrem o Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse é um texto que muitas pessoas têm como primeiro livro da Bíblia a ser lido. Muitas pessoas escolhem o livro de João, ou são orientadas a lerem o livro de João como o primeiro livro a ler na Bíblia. Ele tem uma construção linda, porque ele é um evangelho que narra detalhes, tem perspectivas próprias, tem textos aqui que só estão no Evangelho de João e não estão nos outros 3 evangelhos. Há uma riqueza maravilhosa no texto escrito pelo evangelista João. Não perca a oportunidade de ler. Abra a sua Bíblia, leia durante a semana. Se você está dizendo assim, puxa vida, nunca li o livro de João, está aqui um encorajamento a você. Leia sempre a palavra de Deus. E vamos ler juntos aqui a partir do versículo 16, no capítulo 14 do Evangelho de João. Há uma só voz, se você puder acompanhar comigo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará... Para só um minutinho. Outro Consolador. Se é outro, é porque já há um, certo? Ou um, que é o Consolador, que não é o outro, que é um, é Jesus. Ele está presente ali. Ele está visualmente acessível. Ele está fisicamente próximo. Agora ele anuncia a vinda de um outro Consolador. Alguém que ainda não estava, mas hoje, pela graça de Deus, está. Não sei se você já teve uma linda experiência com o Espírito Santo de Deus para declarar, fruto da sua experiência, eu conheço o Espírito Santo e Ele está aqui. Amém, meus irmãos? Alguém que já teve essa experiência? Levanta a mão só para poder dar uma olhadinha. Quem não está levantando a mão, que não teve ainda, vai ter em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja... Você está lendo sem fé. Não estou sentindo fé na sua palavra. Para sempre. Sempre convosco. Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Deus amado, nós oramos em nome de Jesus, e nós pedimos que o Consolador, que também nos convence do pecado, que também nos guia a toda a verdade, que também nos ilumina, que a palavra do Senhor nos alcance nesse dia, e que a Tua palavra mude as nossas vidas. Fala o coração da gente, porque a gente precisa receber a Sua palavra. Não é mais um culto, não é mais uma ida à igreja, é um encontro com o Senhor, marcado pelo Senhor, para mudar a nossa história. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, está na tela aqui para a gente ler junto outra vez. E essa é uma leitura preciosa que eu quero que você faça mais uma vez comigo. Leiamos juntos. Aquele que tem e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei
e me manifestarei a ele. Eu amo cantar. Não sei se você ama cantar ou se você é como eu, que ama cantar, mas não canta lá essas coisas. Já disse a vocês, na igreja nós temos dois grupos, os que cantam e o outro grupo. Você está em qual grupo? A alegria está no coração. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aí você diz assim, essa eu sei, porque eu já estou aqui há muitos anos, né? Estou seguindo a carreira. Nasci em 1519, meu coração transborda de amor. Ó, já teve uma dúvida aí, hein? Certo? Conhece essa aí? Conhece? Deus vai na frente. Mestre, eu preciso. Aí tem um Remove a Minha Pedra, que muita gente canta. Vai dizer que você não sabia dessa. Vai dizer que você nunca pensou nessa hipótese. Vou perguntar às pessoas que estão ao lado, mas das outras, essa pessoa do seu lado, ela está na ala do que canta ou do outro grupo? Ou você achou que eu não tinha nenhuma intenção? Mas a intenção verdadeira é ensinar você a cantar essa música aqui. E com isso a gente vai fixar o texto. Se você já sabe, canta comigo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Lá em cima de novo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Vai subir, hein, ó. Esse é o que me ama. Aquele. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Não é legal quando a gente aprende, e que a gente canta, e que a gente adora o Senhor, e guarda o texto. Esse texto, esse versículo, que é o nosso chave de hoje, ele tem 4 elementos principais. Está aqui na nossa tela para você acompanhar. 4 pontos ou 4 elementos essenciais. O primeiro elemento, o elemento conhecimento. Elemento conhecimento, aquele que tem. Elemento obediência, e os guarda. Elemento amor. Ama, tem ama e amado em algumas ocasiões. E ao final, eu me manifestarei a Ele, que é o ponto da comunhão. Um de cada vez, para a gente poder captar o passo a passo. Primeiro passo, que está aqui na nossa tela para a gente acompanhar, é o conhecimento. Então vamos ler de novo só essa parte do texto bíblico. Aquele que tem os meus mandamentos. Fala comigo, vai lá. Aquele que tem, quem está dizendo isso é Jesus, perfeito? Agora vamos ver a aplicação disso aqui para a gente entender. Vamos lá.
A verdade, ou a verdadeira posse da palavra, ela envolve submissão do coração. O seu coração é um coração bondoso. Eu sei que seu coração, você é the chosen, você é sensacional. Mas o meu coração, diz a Bíblia, a Bíblia diz que o meu coração é enganoso. Mas diz um pouquinho mais. Diz que o coração é terrivelmente corrupto. Então, para pensar, se o texto fosse, o coração é corrupto, já estava ruim. Mas terrivelmente corrupto é sinal de que o Senhor que inspirou a Escritura nos mostra quem nós somos de verdade. E que a gente pode afirmar que a gente tem um coração bom, que nós somos uma pessoa do bem, eu só quero o bem para todos e tudo, mas no fundo você sabe a luta que você tem em relação a isso. Basta alguém pisar no seu pé e você vai revelar a sua ira, a sua indignação. Muitas vezes acontece. As maldades do coração da gente, que às vezes só a gente sabe, porque a gente não fez o que pensou e não contou para ninguém. Ficou só entre nós e Deus. 3 elementos principais aqui nesse ponto. Primeiro, receber a palavra com fé. A Bíblia, ela está aí, você tem a Bíblia na mão, você tem a Bíblia no celular, enfim. Você tem acesso à palavra. Eu posso ler a Bíblia como apenas um livro. Posso ler a Bíblia como um livro interessante, um livro que me inspira. Adoro ver histórias sobre Cristo, acho ele maneiríssimo. Jesus era muito doido, sabe? Eu andei no meio de muita gente esquisita, sabe, gente? E cada hora eu ouvi uma fala diferente sobre Jesus e tal, enfim. A gente pode receber essa palavra tão somente como uma palavra, mas a gente pode receber essa palavra com fé, entendendo que esta é a palavra de Deus, é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Quando a Bíblia é lida dessa forma, ela é recebida como autoridade divina. Então, eu e você vamos conversar sobre um determinado assunto. Nós podemos discordar um do outro, né? Você não sabe tudo, eu muito menos, então são 2 pessoas que não sabem tudo, que estão discutindo um determinado assunto. Você pode estar certo num ponto, eu posso estar certo no outro, você pode estar certo, mas a forma que você discorda pode conduzir a uma perda. Eu entendo, convivo com pessoas assim, eu faço isso há muitos anos, de ouvir opiniões diferentes, e receber opiniões diferentes, e trabalhar com os diferentes, está tudo certo. Mas a palavra de Deus, ela é autoridade. Então ela é, do ponto de vista espiritual, inquestionável. Caminha comigo. A gente acaba discordando da Bíblia, fruto de alguma informação ou de alguma percepção que a gente tem sobre a vida. Então eu vou discordar do que a Bíblia fala sobre esse assunto. Quem sou eu para saber mais do que a Bíblia? Mas ainda assim, eu me arvoro a discutir. Estou dizendo eu, você, o ser humano. Estou dizendo eu especificamente. O ser humano tem essa capacidade de querer enfrentar as Escrituras, querendo desacreditar nela ou impondo a ela uma perspectiva que é nossa. Eu tenho o máximo respeito pelos que discordam, mas eu quero dizer a você uma coisa, que é muito séria e muito importante. Você não pode querer adaptar a Bíblia à sua experiência ou ao seu entendimento. A Bíblia não se adapta a nós. Nós nos adaptamos à Bíblia. A Bíblia é linha reta, é palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível. A palavra de Deus, ela vem sobre a minha vida com autoridade. Eu posso ter inúmeras outras informações e formações, mas para receber a palavra, no aspecto que aqui está, eu preciso recebê-la como autoridade divina. Ela é maior que a minha opinião. Ela é maior que o seu entendimento. Ela é maior que a nossa percepção, porque ela é a palavra de Deus. Curiosamente, a gente vive de cortes. A gente vive de stories. A gente vive de cenas curtas. A gente vive de coisas rasas. A gente vive de coisas superficiais. Está cada vez mais difícil gastar tempo pensando. Você pode observar, se uma exposição for longa, a gente quase morre de cansaço. Por quê? Porque a gente não está mais acostumado a gastar tempo na reflexão, em pensar, em debater, em discutir. Fica chato, fica enjoado, porque nosso tempo hoje está cada vez mais acelerado.
Então é possível que alguém discorde de algo da Bíblia sem estudar a Bíblia. Não está discordando do que diz a Bíblia como um todo, porque não sabe o que diz a Bíblia como um todo e nem sabe o que a Bíblia diz sobre esse ponto. O que acontece? O que a gente concorda, a gente dá uma fortalecida. E o que a gente discorda, eventualmente, eu crio uma antipatia com a palavra, ou uma antipatia com determinado autor de um livro, deixando de lado e deixando de receber essa palavra como autoridade na minha vida. Escuta só. A gente precisa entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. E ela deve ser recebida como autoridade sobre a nossa vida. As opiniões mudam, gente, ao longo dos anos. Eu e você estamos vendo mudanças incríveis no mundo. As nossas opiniões mudam. Antigamente, em 1519, existiam fundamentos ou princípios que se tornaram fundamentos para muitas pessoas, que impediam das pessoas jogarem futebol, ou de verem televisão, ou de ouvirem um programa de rádio. No começo da internet, alguns chamavam de infernet, na expectativa de que nenhum de nós tivesse acesso a ela. Só que nós estamos vivendo com essas coisas, as coisas mudam, mas a palavra de Deus ela não muda. O mundo muda, Jesus disse, tudo passará, mas as minhas palavras não passarão. Receba a palavra como autoridade sobre a sua vida. Se você está dizendo assim, pastor, tem alguma coisa aí na Bíblia que assim não me bate bem, isso me incomoda, eu não gosto desse texto, se eu pudesse eu retiraria. Eu recomendo que você aprofunde mais. Porque se está na Bíblia, é bom para você e é bom para mim. Amém? Lembrei até de uma agora. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Você não lembra, né? Só eu lembro. Terceiro, acolhê-la internamente. Essa palavra, ela não é uma leitura superficial. Ela é verdade. Quer ver um texto que todo mundo conhece? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ok? Você crê nesse texto? Crê ou não crê? Crê. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por que eu e você ficamos ansiosos? Me responde. Por que a gente fica ansioso? Por que a ansiedade nos assalta? Por que a gente dá espaço para a ansiedade, se eu creio que o Senhor é o meu pastor e que nada me faltará? Compreende isso? Compreende que às vezes a gente traz para a nossa realidade aqui agora um texto fácil, conhecido, mas não o internaliza. Não o traz para dentro. É como se fosse apenas uma frase de impacto, uma frase bonita. Não é frase bonita só não. É palavra de Deus para a nossa vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, meus irmãos? Aquele que tem conhecimento. E os guarda. Vamos para a segunda parte. Obediência. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então nós entramos num aspecto agora que envolve obediência. E obediência é uma coisa que não cabe muito com a gente não se dá bem com essa palavra. E eu quero dizer isso do ponto de vista espiritual. Porque nós nascemos já dentro de um processo de rebelião espiritual. Nossos pais, Adão e Eva, eles se rebelaram. Eles desobedeceram. O pecado de Adão e Eva é marcado pela desobediência. Eu e você temos em nós o DNA da desobediência. O DNA da rebelião está em nós, então é uma luta constante. O tempo inteiro nós vamos brigar contra a nossa tendência à desobediência. Por isso a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. E vai dizer que a carne é fraca. Então nós precisamos entender que o processo da obediência na nossa vida não é algo natural. É algo sobrenatural. É natural a desobediência. Está me entendendo? A desobediência é parte da natureza humana. Portanto, a desobediência é o natural, é o esperado. O antinatural ou o sobrenatural é espiritual que nos conduz à obediência ao Senhor. Leia comigo aqui na tela, por gentileza, esse texto.
A obediência é fruto inevitável da afeição verdadeira por Cristo. Quem ama, obedece. Quem desobedece, perde a doçura da presença de Cristo. Parece simples, mas não é. Mas eu quero te ajudar a caminhar. Nós obedecemos ao Senhor por amor a Ele. A obediência espiritual, ela é resultado de amor. Ela não é resultado de uma ameaça. Oh, vai se dar mal na vida, aquela praga, sabe? O pessoal joga praga. Olha, vai acontecer isso com você. Não, não, não. Obedeço porque eu amo. Esse é o princípio. Então tem uma relação de afeição com o Senhor. Então, o que esse texto diz é que a afeição ao Senhor nos conduz à obediência. Nós amamos ao Senhor porque nós obedecemos ao Senhor porque nós o amamos. É uma relação de amor, a obediência é uma declaração do nosso amor a Deus. A obediência é uma declaração do nosso amor a Deus. Pode falar comigo? A obediência é a declaração do nosso amor a Deus. Quem ama, obedece. Quem ama, obedece. Quem desobedece, ele perde a doçura da presença de Cristo. Não é que Cristo se ausenta, mas você não tem mais esse relacionamento com Ele, porque entre nós há pecado. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Perde a doçura da presença de Cristo. Perde a alegria da presença de Cristo. Segundo, essa é uma perspectiva muito comum no pastor Tim Keller. Ele traz essa ideia que é muito interessante. Enquanto a religião diz, eu obedeço para ser aceito, o Evangelho afirma, eu sou aceito em Cristo, por isso eu obedeço. Consegue entender a diferença entre uma coisa e outra? Pode ler junto comigo, por favor, para me ajudar? Enquanto a religião diz, o que a religião diz? Você entende essa postura? Ó, se eu fizer tudo certinho, se eu acertar todas, se eu gabaritar, eu vou ser aceito pelo Senhor. Aí você sabe que você não é, do ponto de vista espiritual, aquela pessoa que gabarita. Se você acha que está gabaritando, você não prestou atenção na prova. Você está achando que está arrebentando aí, mas não está não. Nem você, muito menos eu. Muito menos eu. Então o que eu sei? Eu sei que a Bíblia nunca disse assim, ó, eu obedeça para ser aceito. Não, 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 pelo contrário. Eu sou aceito em Cristo, por isso eu obedeço. Compreende a lógica do amor que está aqui estabelecida? Primeiro eu sou aceito pelo Senhor. Olha, diz a Bíblia, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Beleza? Mortos em nossos delitos e pecados. Morto espiritualmente, não tem reação, não tem chance, não tem alternativa a não ser permanecer morto espiritualmente. Até que Cristo veio. Diz a Bíblia, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A vida nos arrancou da morte. Quem é a vida? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos alcançou e Ele nos deu a vida. Porque Ele nos deu a vida, nós fomos acolhidos, nós fomos aceitos pelo Senhor. Eu era órfão, hoje eu sou filho. Eu fui alcançado pela graça de Deus. Eu estou na presença dEle por causa dEle, não por minha causa. Não há méritos em nós. Nós temos a bênção da graça de Deus que nos alcançou. E porque nós somos alcançados, nós fomos aceitos pelo Senhor, nós vamos obedecê-lo. É a lógica diferente. É a lógica da graça. A graça precede a nossa obediência. Acolhidos pela graça, vamos obedecer ao Senhor e obedecemos ao Senhor por amor. A última frase aqui. Não é obedeça para Deus começar a amar você. Está entendido isso? Por mais que você faça, por mais que você seja uma pessoa nota 9,5, esse meiozinho aí vai dar ruim para nós. Se não fosse a graça de Deus para nos abraçar. Aí eu lembro de uma outra música. Eu venho como estou. Sim, venho como estou. Por quê?
Eu venho como estou. Eu sou alcançado pela graça de Deus antes de fazer qualquer coisa. Alcançado, eu venho como estou, mas não permaneço. Eu sou transformado pela graça do Senhor. Amém, meus irmãos? Lembrando o texto bíblico, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É o terceiro elemento, o elemento amor. Veja comigo. Jesus disse, e nós acabamos de falar esse texto. Veja na tela comigo, por favor. O amor verdadeiro por Cristo, ele altera desejos. Ele muda prioridades. Ele combate o pecado e ele busca santidade. O amor a Cristo mata o amor pelo pecado. A luta contra a nossa carne e a resistência ao diabo passa necessariamente pelo amor ao Senhor. Essa é uma batalha que você deve conhecer muito bem. Se você não conhece, precisa conhecer. A batalha é entre o que nós mais amamos. O que nós mais amamos. Eu vi um vídeo recentemente, e tem muitos vídeos nessa mesma linha. Avós vão visitar os netos. Está o avô e está a avó. E os pais soltam a criança lá, que parece que soltou a criança sai desesperada, e há uma disputa para saber, a criança ama mais quem? O vovô ou a vovó? Isso quando não é contra os outros avós. Você sabe o que eu estou falando. Piora quando é entre pai e a mãe. Pai e a mãe, então o pai e a mãe ali soltam a criança para saber para que lado a criança, que maldade. Que maldade com a criança. Mas eu quero usar esse exemplo para ilustrar quem você ama mais. Paulo, escrevendo a Timóteo, um pastor, ele disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está lembrado do texto? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se uma pessoa ama mais ao dinheiro que a Cristo, é essa cena. Aqui tem uma bolada de din-din, bolada, até que em cima de dinheiro. Jesus. Para quem você corre? É exatamente essa ideia. Lógico que todos nós vamos saber aqui. Para Jesus, né, pastor? Estamos na igreja, vai todo mundo para Jesus, claro. Não tenha dúvida. Quero ver durante a semana, mas hoje não tenha dúvida aqui. Está tudo certinho. Dinheiro, Jesus, Jesus. Tá? Jesus em tua presença. Né? Não. Essa só foi a introdução. Mas o din-din, ele está aqui. O amor ao dinheiro. É só um exemplo, você pode colocar outros amores aí. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A gente tem provas de amor ao longo da vida. Nós sempre provamos o nosso amor por alguém. O nosso amor ao Senhor, ele é provado pela obediência. E ninguém melhor do que você para saber, de 0 a 10, qual é a sua nota no critério obediência a Deus. Incomoda o silêncio, né? Sabe por quê? Porque o silêncio faz com que nós nos ouçamos. E nem sempre eu quero ouvir o que eu estou falando comigo mesmo, ou aquilo que o Espírito está revelando a mim. Vamos terminar. Comunhão. Leia de novo o texto comigo, por gentileza. Jesus disse o quê? Eu quero terminar falando sobre isso porque a comunhão amorosa com Cristo, ela se aprofunda nessa obediência filial produzida pelo Espírito Santo. A gente não tem condições de produzir isso em nós. Eu preciso muito do Espírito Santo, você também, para que haja essa obediência. Você entende isso? Senão seria religiosidade.
Se dependesse de nós, seria religioso. Vou seguir a risca, vou fazer direitinho, quase que uma repetição programada, um robozinho, não é isso que Deus quer. O relacionamento com Deus, ele não é mecânico, ele não é impessoal. Cristo salva da condenação e conduz seu povo à comunhão com Deus. Então a presença de Cristo na nossa vida, ela tem esses dois aspectos. Nós somos salvos da condenação do pecado e somos chamados a um relacionamento com Ele. Então como é a nossa vida? Primeiro, eu sou salvo por Cristo. Do quê? Da condenação eterna. É como se houvesse um corredor da morte. E nós estivéssemos ali, no corredor da morte. E a nossa morte já tivesse sido decretada. Mas numa noite, daquelas noites sombrias que antecedem o tempo da condenação, uma luz irrompe. E aquilo, a princípio, nos assusta. Mas quando a gente vê, é Jesus de Nazaré, entrando para nos resgatar e dizer: você não vai ser mais condenado à morte, eu estou te livrando da condenação eterna, eu estou te conduzindo à vida eterna, porque eu tenho o poder para te resgatar, eu tenho o poder para te salvar, porque eu morri em seu lugar. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, relacionamento com Ele. Nós somos chamados para uma comunhão, para caminhar junto, para conversar com Ele sobre tudo. Conversar com Jesus sobre política, né? Conversar com Jesus sobre economia, conversar com Jesus sobre coisas do coração, conversar com Jesus sobre nosso trabalho, os nossos estudos, conversar com Jesus sobre a escola, conversar com Jesus sobre a faculdade. Conversar com Jesus é uma caminhada, cantar para Ele, dizer coisas bonitas para Ele, agradecer pela palavra dEle, repetir a palavra dEle, falar sobre Ele para as pessoas. Tem uma conexão muito importante entre falar com Ele e falar sobre Ele. Há quem fique com um ou com o outro. E é preciso haver uma distinção. Eu posso falar sobre Ele e não com Ele. É possível. Mas o que Cristo quer não é apenas que você tenha um conhecimento, Ele quer que você tenha um relacionamento. Então é mais do que saber alguma coisa sobre Ele para falar, isso é precedido pelo seu relacionamento com Ele. Então é no relacionamento com Ele que você vai ter o que dizer sobre Ele. E quando você viver essas duas realidades, você perceberá que você terá mais autoridade, você terá mais consistência para contar sobre Ele para as pessoas, porque elas verão que você tem andado com Ele. Foi o que aconteceu com Pedro, negando a Jesus. As pessoas reconheciam que ele tinha andado com Jesus. E é isso que as pessoas têm que ver. E sabe, vou dizer para vocês uma coisa, coração aberto aqui, é o que todo mundo quer. Ver Jesus na sua vida. Por onde você passar, que as pessoas digam: Senhor, nós vamos orar juntos agora. Eu quero desafiar você a orar sobre isso. Se algum desses pontos mexeu com você, e você entende, olha, se depender de mim eu não vou conseguir, entrega para Jesus. Vem aqui à frente, ora com a gente, entrega para Jesus. Jesus, eu preciso, eu necessito de ajuda nesta área, eu preciso de uma intervenção do Senhor, porque eu quero viver essa realidade de verdade, não apenas na palavra, não apenas um domingueiro na igreja, mas alguém que vive de verdade a fé e o relacionamento com o Senhor. Nós vamos cantar esta canção e eu quero convidar você, venha, vamos orar juntos aqui à frente. Nós vamos orar por todos, orar pela saúde, vamos orar por todos os assuntos, mas essa será a nossa principal oração. Quando estivermos cantando, deixe seu lugar e venha. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor, que falou com a gente, nos convença, nos dirija, nos conduza. Que o Espírito Santo do Senhor nos abrace, nos ensine, nos mostre o caminho. Mas nós que aqui estamos, tocados pelo Espírito Santo do Senhor, impulsionados pelo Teu Espírito, nós tomamos uma decisão. Nós vamos guardar os mandamentos do Senhor. Nós vamos guerrear para que haja obediência sobre a nossa vida. Porque nós somos amados pelo Senhor e por isso obedecemos. A nossa obediência é uma declaração do nosso amor pelo Senhor. Para que a gente não perca essa comunhão extraordinária com Ele. Não queremos viver longe do Senhor. Queremos desfrutar do relacionamento maravilhoso e abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Paizinho, cuida das nossas famílias, Pai. Cuida dos nossos relacionamentos. Nós entregamos nas Tuas mãos a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos estudos, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Nós também oramos, ó Deus, pelos nossos irmãos que lutam contra uma enfermidade e têm vivido dias de apreensão, mas também de absoluta confiança e esperança no Senhor. Nós te agradecemos pela vida da Mônica, nós te agradecemos pela vida da Márcia, que as tuas filhas sigam abençoadas e guardadas pelo Senhor. Nós oramos, ó Deus, pelo Hamilton, pai do Luiz, oramos pelo pai e pela irmã do Elias, oramos pelo paizinho da Marise, cada família que precisa, a nossa própria, tudo nós entregamos nas Tuas mãos, na absoluta dependência e confiança no Senhor. Muito obrigado por, apesar de nós, ouvir a nossa voz e falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.